Rafael Guanais está fora da lista de técnicos possíveis que o Botafogo pode buscar no mercado. Ele recusou a abordagem do Botafogo e, com isso, a busca segue. E, obviamente, que eu vou falar sobre como se dá essa escolha, os critérios que John Textor define para escolher o novo técnico, que parece ser objeto de arte e ciência. É depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço logo de cara para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e também acionar o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Peço também que vocês considerem tornar-se membros Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês, para que você possa receber em primeira mão conteúdos como esse aqui que o pessoal que é membro já assistiu e você que ainda não é membro está assistindo depois de todo mundo. Então não perca tempo, clique aí no botãozinho, seja membro e torne-se membro, Helenos e Helenas, do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o crescimento do canal enviando um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com, e deixa sua mensagem de apoio, de crítica, sugestão, sua dúvida, o que você quiser, que eu faço questão, obviamente, de ler aqui durante os programas do canal do Caboclo. Segue a busca pelo próximo técnico do Botafogo. Rafael Guanais foi, né, procurado pelo Botafogo, os empresários dele foram questionados, foi uma abordagem, né, uma sondagem do Botafogo, não chegou a acontecer uma proposta oficial, e eles já ouviram de cara dos empresários que ele não tem interesse em sair do Mirassol para vir para o Botafogo, que na verdade é até compreensível. Ninguém aqui está julgando o Rafael Guanais pela escolha dele, até porque no momento que foi oferecido a ele um novo contrato na equipe paulista, ele optou por ficar, e ele sabia que novas propostas viriam, que o trabalho dele tinha ganho, na verdade, uma projeção muito interessante no Brasil, mas quando ele decide assinar, renovar o contrato, ele poderia muito bem ter esperado o final da temporada, mas quando ele resolveu assinar o contrato é porque havia uma convicção de que ele queria continuar o trabalho sendo feito lá em Mirassol. E está tudo certo, boa sorte ao Rafael Guanais, sorte na carreira, sem problemas nenhum. Eu acho que ele está no direito dele, e o Botafogo, obviamente, também está no direito de sondar, né? E aí eu fico colocando aqui, questionando aqui algumas coisas, né? Por exemplo, a maneira como o John Textor centraliza, obviamente, as buscas pelo próximo técnico, e como ele centraliza também os critérios, como ele define os critérios. Obviamente, ele é dono da SAF, né? É o maior investidor da SAF, e ele também tem essa ingerência sempre em assuntos que são muito técnicos e assuntos que são muito pertinentes, né? Ou que eu diria pertinentes ao departamento de futebol, e ele gosta, obviamente, de dar os pitacos dele. E aí, eu faço uma analogia aqui, quando você está procurando algum produto, sei lá, você está querendo alugar uma casa ou comprar uma casa, você está querendo comprar alguma coisa, um carro, você está querendo comprar alguma coisa na Amazon, por exemplo, você busca o produto, ou a casa, o carro que você quer. E aí aparecem várias ofertas na primeira página, né? E aí você vai vendo os primeiros preços, são os melhores anúncios, tal, mas não são necessariamente os menores preços. Aí você vai fazer o quê? Você vai naqueles filtros, né? Você clica ali naqueles filtros, vamos supor, uma casa, você quer alugar uma casa, aí você vai lá, eu não quero 3 quartos, eu quero 2 quartos, um quarto, aí você vai lá e diminui. Ah, distância para o centro da cidade, aí você vai lá e coloca a distância que para você é confortável. Você define também, quero casa próximo com garagem ou sem garagem, né? Um apartamento com garagem, sem garagem, ou então que fique próximo a transporte público. Você vai fazendo ali seus filtros, né? Vai colocando, vai moldando do jeito que você quer. A sua primeira busca, que começa, sei lá, com 5.000 ofertas ou 5.000 opções, né? No momento que você vai colocando os seus filtros, vai diminuindo, e dependendo do seu rigor, dependendo do quanto você quer, do que exatamente, a especificidade do que você quer, a sua escolha ela fica, na verdade, reduzida às vezes a 2 opções. E basicamente é isso que acontece com o John Textor, né? Ele coloca todos os filtros que ele quer, tem a questão do Botafogo Way, tem até uma reportagem no GE em que ele define, né, os padrões
Ele define exatamente o que ele gostaria em termos de estilo de jogo, que ele gostaria de movimentações velozes com a bola, com mais proteção e uma chegada mais eficaz também ao terço do gramado. E aí tem um outro critério, né, que ele gostaria também que houvesse, né, um comportamento mais energético do técnico à beira do gramado, que contrasta muito, obviamente, com David Ancelotti. E o Fernando Diniz, inclusive nessa reportagem no GE, é mencionado como talvez uma referência ou talvez um exemplo disso, mais ou menos, que o Textor quer, não necessariamente dando a entender de que Botafogo tenha interesse no Fernando Diniz em si. Eu sempre ouvi, né, e sempre é, conversando, né, com muitos amigos nossos, né, das próprias mídias alvinegras, que o Fernando Diniz era um técnico que não era, digamos assim, o modelo de jogo ideal que o Textor gostaria, porque ele entendia que a gente precisava de mais organização e tal. Aí você vê como é que a coisa muda, né? Como é que vai mudando, os critérios vão mudando e tal. E para complicar, o pior dos filtros, né, quando você vai definindo aquele filtro, é quanto você aceita pagar. Quando você coloca aquele filtrozinho ali, ó, vou pagar de tanto até tanto. Aí, meu amigo, quando você coloca aquele filtrozinho de quanto você quer pagar, as suas opções elas se reduzem, né, a um ou dois ou então nenhum. Né? O que o Textor quer é o melhor dos mundos. Ele quer o técnico que se encaixa exatamente naquele perfil, naquele padrão que ele tem na cabeça, por um custo muito baixo e que talvez hoje para o mercado nacional você não vai encontrar ninguém que esteja dentro desse espectro, né? E não somente no mercado nacional, até mesmo técnicos sul-americanos. E aí o que acaba acontecendo com isso? A demora, né? Você acaba perdendo muito tempo porque você quer uma coisa extremamente específica, né? Quase que feita sob medida, né? Que talvez inclusive nem exista esse profissional e mesmo que ele exista, você quer pagar muito baixo nesse profissional. Logo, você vai entrevistar, você vai conversar com diversos profissionais e você nunca vai conseguir chegar naquele perfil ideal. Então, você sempre vai chegar no perfil aproximado. Eu diria para vocês que o próximo técnico do Botafogo, ele não poderia levar mais do que uma semana para estar no Botafogo, já participando, inclusive, do planejamento para o ano de 2026. Mas eu confesso a vocês que não é esse o cenário que se avizinha, não é esse o cenário que está se desenhando, e eu acho que a gente vai ter ainda uma prolongação dessa novela, porque, né, a gente está no final do ano, aí você tem festas de final do ano, geralmente esses técnicos, possíveis técnicos, né, estão viajando, estão de férias com as famílias, que não impede todo mundo de repente, ligar o computador ali por uma hora, né, ter uma entrevista, mas o Textor quer entrevistar todo mundo. Então, o processo de escolha do Botafogo, o processo de escolha do Textor é muito moroso para o tipo de demanda que a gente tem. Esse tipo de demanda que a gente tem, ele, na verdade, já exigia que a gente sequer tivesse perdido o técnico. Mas já que perdeu, você já tinha que ter pelo menos 3, 4 nomes, não somente mapeados, porque isso eu acho que o Botafogo já tem, mas já entrevistados. Sabe aquela entrevista preventiva? Ó, tô te entrevistando aqui, mas não tem nenhuma garantia de que realmente eu vou fazer uma proposta por você. Eu quero saber, quero entender a sua maneira de trabalhar, então, não deixar para agora, depois que você perde o técnico, sendo que, inclusive, a saída do David Ancelotti já era uma coisa cogitada, inclusive, pelo próprio Botafogo lá em outubro. Então, por que não se precaver? Por que não antever esses movimentos e já deixar mais ou menos alguns dossiês já montados, já prontos, para quando você tivesse justamente o problema da saída do técnico, seja pela sua vontade ou seja pela vontade dele, você já não ter um caminho já praticamente feito e você só precisar cuidar das abordagens mais diretas, como uma oferta, uma proposta, uma conversa com o empresário e por aí, já no nível da negociação, mas não no nível do entendimento do que o cara é capaz de fazer ou não é capaz de fazer. Enfim, eu estou querendo dizer com isso tudo aqui que a gente não vai chegar no perfil ideal que o Textor quer, ele não vai achar o profissional ideal, ele pode até achar um técnico que acredite nos conceitos que ele quer, mas esse técnico vai ter alguns problemas que
por exemplo, vai ter falta de experiência ou falta de conhecimento do futebol brasileiro ou futebol americano, ou vai ser um cara que conhece muito bem o futebol brasileiro, o futebol americano, mas não se encaixa necessariamente naqueles perfis, naquele sistema de jogo, nos padrões táticos que ele gostaria que tivesse, ou então você vai encontrar alguém que se encaixe nesses perfis, mas estão fora do orçamento e ele vai ter que ser forçado, de repente, a gastar um pouco mais. Não tem cenário ideal, não tem mundo ideal. A gente vai ter que saber, o critério do Textor nesse momento é saber exatamente o que ele pode sacrificar e que seja rápido, porque se não for rápido, a gente vai ter um problema muito grave. Na minha opinião, né, como dos técnicos que vêm sendo ventilados até agora, talvez um nome que agora surja e eu acho que pode, de repente, merecer uma atenção especial é do Martin Anselmi. Enche meus olhos? Não, está longe de encher meus olhos. Quais são os fatores que são favoráveis a ele? Conhecimento do futebol sul-americano, conhecimento também de uma competição como as competições da Conmebol, uma Libertadores da América, o fato dele ter uma cabeça muito arejada, de ter um entendimento de futebol bem moderno, de gostar de um futebol agressivo, e aí se você tiver que negociar 3 zagueiros, 2 zagueiros, isso para mim é de menos, desde que a gente consiga ter uma pessoa dentro do Botafogo nesse momento, já se preparando com um grupo, já se preparando com o departamento de futebol, com o planejamento de 2026, já escolhendo inclusive os jogadores, perfis de jogadores que se adequem àquilo que ele pretende utilizar. E que seja uma comissão técnica também, isso é outro detalhe muito importante, que eu acho que deveria estar no critério, com uma comissão técnica competente, né, com um excelente preparador físico que ouça núcleo de saúde e performance, com auxiliares técnicos que entendam exatamente as nuances do jogo e que sejam capazes de auxiliar realmente o técnico em determinadas mudanças que precisam ser feitas e de maneira rápida, e que tenha também pelo menos um auxiliar que trabalhe com as jogadas de bola parada, que é uma coisa que faltou demais para o Botafogo, fez toda a diferença em 2024 e 2025 também fez diferença, porém, para o lado negativo, e que isso seja rápido, gente. Tem que ser muito rápido, beleza? Quero saber se você concorda, discorda da minha opinião, coloca aí nos comentários a sua opinião, e você já sabe, eu convido vocês, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, a deixar seu like, se inscrever no canal e também acionar o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Considere também tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês. E se você também quiser dar uma contribuição, além disso, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de pix. E você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo aqui no canal do Caboclo. Um grande abraço. Tchau, tchau.